Oiê, gente boa desse canal. Aqui é Fernanda Vidigal para mais um 365 Abertura de Tarô. Bora nessa? Então, estamos entrando em uma semana nova, com leituras novas, e eu só quero aproveitar, por conta de alguns pedidos, algumas perguntas, né? No livro, o Manual do Tarô, do Raju Banjar, ele fala uma coisa que eu acho que é importante todo mundo colocar um pouquinho como uma oportunidade de pensar. A interpretação das cartas por números. Na minha escola inicial, quando eu comecei a aprender o tarô, mas principalmente quando eu comecei a aprender os menores, eu fui me desdobrando de um jeito diferente do que cair direto no tarô Rider-Waite-Smith, que teria sido talvez o caminho idealíssimo, mas não foi onde eu caí. Eu vou cair no tarô mitológico, que não deixa de ser um oráculo, mas ele mantém toda a estrutura do tarô. E aí eu vou também enveredar pela numerologia pitagórica. Eu vou sentir necessidade de aprender a numerologia, os números, o raciocínio, no sentido de perceber pelas pessoas e por onde eu atravessei, porque aí não tem a ver com uma escola específica, que isso falava bem alto na estrutura dos arcanos menores, antes de enveredar pelos conceitos cabalistas do Rider-Waite-Smith. E eu devo dizer que eu continuo olhando para os menores, esse primeiro olhar é profundo, né? A primeira aprendizagem que você tem de qualquer coisa, ela é muito profunda, ela é muito séria. Então, mesmo que eu tenha depois trazido o Rider por cima, né, é o famoso bolo em camadas. Então, mas aquela camada de baixo eu não perdi. Então, a camada que fala dos números, eu nunca perdi. É bem verdade que no livro aqui o Rajo não está exatamente colocando a simbologia numérica da pitagórica, mas ele está fazendo isso de um jeito bem simplista, o que também pode ser raso o suficiente para quem está começando. Então, assim, é importante ter esses significados na cabeça, sobretudo se você vai usar o tarô de Marselha. Todo mundo ficou horrorizado com o tarô de Marselha por conta de ter os maiores e os menores bem distintos. Os menores justamente são feitos de duas espadas, três espadas, quatro espadas, como num baralho de jogo, né? De certa forma ali não tem nenhum tipo de desenho, dica, alegoria, iconografia para te ajudar. Então, assim, se eu tenho uma unidade daquele universo ou daquela qualidade, porque a gente tem quatro qualidades, né? A gente tem quatro naipes. A gente tem a qualidade da terra, de ouros, a gente tem a qualidade do ar, de espadas, a gente tem a qualidade da água, de taças, e a gente tem a qualidade do fogo, de paus ou bastões. Então, de toda forma, eu também preciso entender um pouquinho desses quatro seres, quatro elementos, quatro arestas, quatro signos, e aí vai um monte de quatro, que inclusive são levantados como lebres importantes no Arcano do Mundo, ao final do trajeto, avisando que agora vão vir os quatro elementos, os quatro naipes. E depois o Rider-Waite-Smith, a Pamela aumenta isso, avisando tanto na Roda da Fortuna quanto no Arcano do Mundo. Diz o Rajo assim, ó. Outra ajuda importante é o significado relativo ao número. Um, o impulso, a oportunidade que o consulente dispõe e que deve ser usada. Dois, a polaridade, que acaba com as dúvidas, que é vivida como tensão nas espadas, fertilidade nos bastões, movimento nas moedas ou que leva a encontros em taças. Três, o primeiro número harmônico, âmbito estável. Quatro, o número estável que já contém uma tentativa de rigidez. Cinco, peraí, estou lendo como está aqui, tá? Cinco, o estado, depois que se abandonou o âmbito estável do quatro. O cinco na numerologia é o cara do caos. É o cara também de fazer a roda girar. É o cara que fala a roda nasceu. Movimento. Então, definitivamente, todos os arcanos menores de número 5 são muito simpáticos. Seis, na tradição, geralmente é um número que indica crise. Sete, tradicionalmente, número harmônico. E ele coloca dois adendos, né? Tanto no 6, o Waite considera como uma temática auxiliar, no 7, o Waite também trata como um tema crítico. 8, depressão e insegurança. 9 e 10, o melhor que a série de elementos pode oferecer, positivo para moedas e taças, excessivo para espadas e bastões. Então, ele está olhando no livro dele, Rider-Waite.
Se a gente for simplesmente para os 4 elementos e a gente pegar pela numerologia, vão ter variações sobre esse tema. Por exemplo, todo número 1 é um número inicial, iniciático, de começo. Todo número 2 ele polariza, mas ele partilha, ele faz em dupla, ele é uma duplicidade. Todo 3 é uma bênção, é um triângulo, não é mais a reta do 2, é o triângulo, aí eu vou para pitagórica, vou para Pitágoras, vou para geometria. É um número, o número 3, o número de uma forma ideal, é um número sagrado. É um número normalmente de alegria, normalmente de coisas boas, de bem-aventuranças, não dependendo do naipe. Então, assim, uma das coisas que eu menos gosto na visão Rider-Waite-Smith é quanto o naipe de espadas teve que abarcar tudo aquilo que é negativo na vida. E há controvérsia sobre isso. 4. 4 é um número de contenção, é um número de organização, é um número de menos é mais, é um número de time que está ganhando, fica aí. É um número realmente restritor, por natureza, mas não significa uma maldade por isso, apenas um controle. 5. O número da virada, o número de tanto sorte quanto azar, o número de grandes mudanças, o número do caos, o número também da corrente que você participa financeira no banco. Então, assim, investimentos, jogos. 6, a recuperação. O estado de sair da piscina, quando você já não tem ar e você abrir a boca e fazer uma nova respiração. Isso é o 6. 6 também traz amorosidade, traz presença, traz fazer parte, é importante. 7, a intelectualidade, a ciência, o pensamento científico, também o pensamento do sonhador, do inventor, daquele que vê muito além do que deveria. 8, o empreendedorismo, também a alta responsabilidade, o peso da responsabilidade nas costas, o peso dos atos, a que se faz, a que se paga. 9, 9 definitivamente é o número do ai, agora eu posso tudo. Então, o 9 é aquele que deixa aí, deixa ser, vida leva eu. É um número muito eclético, ágil, inteligente, porque ele se vale de todos os outros números para ser ele mesmo. Então, normalmente o número da bênção também é um número que pode fazer grandes movimentos e trazer grandes resultados. Tá vendo como mudou um pouquinho? E o 10? 10, na verdade, durante muito tempo, para mim, é a própria roda da fortuna. 10 é quando tudo floresce. 10 é o estágio máximo da flor na sua planta. Então, assim, o estágio máximo também é o estágio final. Pois é, quando a planta ali, por exemplo, eu gosto muito do meu manjericão, né? Na hora que ele dá flor, se você não cortar a flor fora, o manjericão morre. Por quê? Porque a grande finalidade dele é criar aquela flor comprida, linda, cheirosa, maravilhosa, como quase tudo. Então, o florescimento máximo do 10, Malkuth também do 10, a realização máxima, aquilo que pode ser ao máximo de todos os 4 naipes, está no 10. Então, o 10 tanto pode ser ótimo, maravilhoso e lindo, mas também pode ser um pouquinho demais da conta e logo em seguida vamos ficar sem. É isso. Fica aí para vocês um pouquinho desse plá sobre os menores e tenta olhar eles um pouquinho desse jeito simbolista, como dizem alguns, que é pelo simbolismo. Então, que seja. Então, talvez eu seja bem mais defensora disso, mas eu junto tudo na hora de olhar os menores. E hoje a gente tem uma leitura do tipo bem legal, né? Uma leitura dos 7 véus. Gostei demais do tema da abertura e por isso mesmo estou trazendo. Vamos dar uma olhadinha nela juntos? Mas lembrando, a gente vai dar uma olhadinha juntos aqui também. Então, você trata de dizer sim, gostei, trata de compartilhar com um amigo esse vídeo, também coloca o seu ok para se inscrever dentro do meu canal e fazer parte da comunidade do 365 Aberturas de Tarô, trocar figura, conversar, fazer pergunta. Isso também faz parte, né? Desde os coraçõezinhos que eu acolho com muito amor e carinho, sou muito grata a todo e qualquer comentário, pergunta, conversa, está valendo toda a interação dentro desse canal e dessa comunidade. Mas se você quer ter essa interação assim grudadinha ali embaixo dos meus olhinhos, conversando comigo, recebendo respostas, trocando um plá com uma turma linda, um grupo maravilhoso que está lá no 365 Abertura de Tarô do WhatsApp.
Então você trata de pegar esse link aqui embaixo, corre lá. Trata de pegar o link lá no topo do YouTube, do meu canal, e corre lá também. Corre que a gente consegue, então, não só ficar mais junto, trocar mais ideias, trocar muita figura, quanto também entra para o sorteio das aberturas. E aí eu leio para você, olha que legal. Bora? Então, bora seguir. Seguindo daqui, a gente está na semana 13. Uhul! Adoro um 13 na vida. Minha mãe colecionou 13 ao longo da vida. A gente morou em apartamento 13 ao longo da vida, porque ela sempre disse que 13 era borboleta no jogo do bicho, e ela era apaixonada pela borboleta e pelo número 13. E ela sempre disse: olha, para nós sempre foi um número de extrema sorte. Então vamos na semana 13 que eu estou feliz. O que eu vou apresentar rapidinho? A semana 13 para vocês. Então, o que a gente tem? A abertura 84, que é essa de hoje, no dia 25 de março, sete véus. Na abertura 85, 26 de março, picada de cobra. Na abertura 86, do dia 27 de março, previsão mensal, sorteada para uma querida lá do 365. A abertura 87, no dia 28 de março, a previsão sazonal para outra querida lá do 365. A 88, no dia 29 de março, eclipse, porque a gente vai ter um eclipse do Sol, presta atenção. 89, no dia 30 de março, fechando o mês com medos e dúvidas. Todos nós temos, bom olhar de vez em quando. E na 90, olha, gente, nessa semana eu fecho 90 aberturas até aqui, já estou me sentindo, estou me achando, tá bacana. 1º de abril, e não é mentira, olha lá. Vou trazer uma controversa abertura que gerou um monte de conversas por aí. Como assim, Fernanda? É a abertura da passagem segura. Segura Disney+, segura Marvel, porque foi uma abertura incrível, foi um capítulo maravilhoso para quem... Ah, depois eu conto isso, ó, o spoiler, né, gente? Então, mas vai ser uma abertura bacanérrima. Fica aí comigo, não me abandona, que a gente vai fazer essa abertura juntinhos aqui. Você vai pôr no teu caderninho, que é para nunca mais esquecer. Então, vamos para de hoje? Vamos para de hoje, abertura 84, estamos aqui, nós vamos para os sete véus, sete cartinhas. Essa é uma abertura que te convida a olhar para os seus desejos internos e descobrir como você pode realmente se fazer feliz. Na dança dos sete véus, muitas coisas são reveladas. Então, deixa eu me tirar daqui e deixa eu continuar aqui com vocês. Caderninho na mão, anotando, copiando, colando, fotografando, o que vocês quiserem. Fica na paz que está tudo certo por aqui. Carta 1. Qual o meu maior desejo no momento? Carta 2. O que eu estou fazendo para obtê-lo? Carta 3. Qual o maior desafio para receber isso? Carta 4. O que pode me ajudar a superar e atingir? Carta 5. O que está na base e origem desse desejo? Carta 6. Tem algo ou alguém que pode me ajudar? Carta 7. Como minha vida vai ser ao realizar esse desejo? Então, nesses sete véus, eu vou descobrir, inclusive, se eu não tiver desejo nenhum, nem tenha. Deixa as cartas te mostrarem que, de repente, tem um desejo aí secreto que está rondando você, ou que está dentro de você, ou que está no teu inconsciente, e que isso está movendo tudo isso para você nessa pirâmide, nesse triângulo para o alto. E por conta disso mesmo, eu não aguentei, né? Vamos puxar uma carta madrinha para hoje? Além da minha rainha de ouros, eu vou. E uma carta de conselho, porque se você achar que precisa de mais uma, por que não também? E aí vamos fazer junto. Então vamos seguir bonitinho lá para a mesa? Muito bem. Aqui na mesa já estamos com quase tudo pronto. Atualmente, agora as cartas deram para ficar brancas, enquanto eu não trago elas para uma certa posição. Seja o que Deus quiser, né, gente? Falo que se há uma coisa que eu não fiz foi o curso de audiovisual, algo assim. Estou aprendendo na raça desde o dia que a pandemia chegou. E aí vamos que vamos. Bom, eu vou usar Marcília, eu vou usar arcanos maiores, não é? E vou aproveitar, já que eu estou afim de puxar uma madrinha, eu vou puxar uma madrinha das bruxinhas, certo? Vou puxar uma madrinha de fora. Não quero que mexa na minha leitura, né? E a gente sempre pode estar fazendo aquele embaralho de assim, de assado. Eu não sou muito destrosa, né? Cheia de habilidades manuais e tal. Então, assim, fiz.
né? Sempre gosto de bater, porque eu aprendi que é um jeito de você. Opa, dá para ver, hein? Olha lá, vou ter que mexer de novo. Bater sempre é uma forma, na radiestesia, de você desimpregnar energias que estão grudadinhas, assim como elementais e outras coisinhas. Então, é sempre muito comum dar uma batidinha, bati, dei aquela abençoadinha, cortei, pedi, tá. Então, a madrinha desse jogo para me ajudar vai ser Arcano 7, o carro. Olha lá, vamos falar de alguma coisa em movimento, tá? Vamos ver sobre movimentos. Eu já tinha aqui a minha rainha de ouros, ela já está aqui de pezinha, fazendo parte do jogo. Nem precisa, né, gente, que eu estou aqui para me representar. Mas gosto de fazer aquilo que eu vou falando para vocês perceberem que é útil, é interessante, é sempre bom. E aí vou pegar o Marselha aqui, uma jogada simples, né, gente? Começando a semana com 7 cartas, nossa, 7, 8, 9 cartas no máximo. Conselho, eu gosto de puxar conselho no final. Gosto de puxar conselho no final da história. Então, todo mundo anotou aí? Você está com o teu diário de bordo? Bora lá. Primeira carta, qual o meu maior desejo no momento? Nem que seja o meu desejo inconsciente. Vai saber que de repente eu não sei. Vai que eu estou meio desatualizada de mim. O que eu estou fazendo para chegar lá? Né? Então, assim, são coisas importantes, não só a abertura, no sentido de eu saber que ele é um triângulo, né? E eu podia começar de cima, não, esse daqui começa de baixo. Tive o famoso tem, alô, não é assim. Aí, um aqui. Dois, o que eu estou fazendo para obtê-lo? Tá? A segunda carta. Esse é um triângulo que vai subindo, né? Tá bom. Qual o maior desafio para receber isso? Por que tem que ter desafio para receber? Porque a gente é ruim de recepção, gente. A gente é muito bom de ir lá fazer um monte de coisa para pedir. A gente pede um monte de coisa, mas receber que é bom, ai, nossa. Quatro, que pode me ajudar a superar ou atingir ou a chegar lá, né? Que é o topo dessa conversa, para eu chegar lá. Cinco, o que está na origem desse desejo? Puxei para cá, né? Então, a origem do desejo. Tem alguém que pode me ajudar nessa caminhada ou para atingir esse objetivo? Tá aqui, se tiver. E como é que a minha vida vai ser se eu realizar isso? Isso realizado, e aí agora sim, de todas elas juntas e arrumadas, eu vou até puxar com a minha mão direita, eu quero um conselho. E o conselho é esse aqui. Vou pôr até de ladinho ali, para eu saber que é o conselho e é o grande finale da nossa jogada. Podemos seguir? Tá dando para ver bem direitinho aí? Acho que ficou bom. Então, qual é o meu maior desejo nesse momento? Que lindeza! O sol. O sol fala do desejo de sucesso, do desejo de brilho, do desejo de boa sorte, do desejo de boas relações ou bons casamentos, boas parcerias, né? Esse é o meu desejo desse momento, meu desejo inconsciente, né? O que eu estou fazendo para chegar nesse desejo? Estou na temperança. Sim, eu estou contemporizando, então eu estou temperando um pouquinho de azeite, um pouquinho de sal. Eu estou tentando também, com isso, compreender quais são as máximas, quais são as necessidades desse aprendizado. Estou tendo que me referendar com algumas coisas novas para eu atingir esse sucesso na minha vida e nos meus projetos. Eu estou temperando, eu estou exercitando uma virtude da temperança para poder chegar lá. Muito bem. Três, qual o maior desafio? O maior desafio fala sobre. Bom, o maior desafio está na comunicação, está na venda, está na forma de se vender, está na forma de se posicionar, está na forma, talvez, de lidar com o público mais jovem, ou de tornar mais jovial as orientações, e de como é que eu lido com a minha bancada alquímica. Isso é um desafio. Então, de novo, né? Porque se alguém tiver alguma memória de todas as aberturas feitas até agora, o Mago e eu não estamos muito bem. Pois é, parece que eu e o meu Silvio Santos não estamos lá muito felizes. Então, eu tenho coisas para aprender, eu tenho desafios importantes para aprender aqui, né? No sentido de como me posicionar, como falar, como comunicar, o que eu tenho para dizer.
Muito bem. Carta 4. O que pode me ajudar a superar ou atingir isso? Seguindo em frente. Então, assim, a morte é aquela que diz: meu bem, não deu certo hoje, toca para diante. E se não deu, vai indo, vai fazendo, vai acontecendo, vai lendo, vai aprendendo, mas toca a vida, né? Atravessa uma questão depois da outra para poder chegar lá. Então, não é parada, é andando, vamos tocando adiante. Vamos fazendo as transformações devidas para poder, então, entender que o que está na base desse desejo é um desejo, olha que legal, né? Um desejo infantil, um desejo da minha alma, um desejo da minha parte mais inconsciente, né? De querer realmente botar para fora, solarizar toda essa minha bagagem de conhecimento e experiência. Tem algo, alguém que pode me ajudar? Tem os universitários, se eu tivesse lá naquela brincadeira do Silvio, né? Eu quero os universitários. Então, é mais gente sabida, falar. Se eu precisar de pessoas, eu preciso de pessoas com especialidades específicas nas áreas específicas que eu estou tocando. Então, essas são as pessoas, né, que são os mestres, são os papas, os conhecedores, com os quais eu vou poder obter algum tipo de ajuda ou apoio para atingir o que eu tenho para atingir. E a carta final, como é que vai ser a minha vida, ou como é que eu vou estar? Se eu realizar, eu vou estar no mundo, eu vou estar absolutamente realizada, feliz, né, me soltando naquela sensação de super formatura, super Fórmula 1, né? Ganhei a corrida, ganhei o caminho, enfim, de realização. Então, se há uma coisa que o mundo traz, é muita satisfação pela jornada feita e pelo que se adquire no final dela. Então, eu vou conseguir realizar muitas coisas também, outras no mundo, viajar no mundo, que é uma coisa que eu também quero. Uma carta de conselho é a carta da força. Carta da força é aquela que diz: olha, sabe a capacidade de ficar naquele mesmo lugar no cabo de guerra? A gente precisa treinar. A gente precisa treinar força física. A gente precisa treinar força moral, psíquica, emocional, né? De ter aquele eixo bem organizado. A gente precisa treinar o tai chi, a gente precisa treinar a posição da yoga, a gente precisa realmente treinar aquilo que nos traz para o centro, né? Que é essa mão linda dela, esse braço lindo dela no centro do corpo dela, segurando essa boca incrível da fera e dizendo: entre o material e o espiritual, eu vou ficar com o caminho do meio e eu vou chegar aonde me for possível e além. Esse é um ponto, mas tem a ver com constância, tem a ver com perseverança, tem a ver com persistência, tem a ver com força de chegar onde se quer chegar. Então, força aqui, né, para eu dar conta disso. A madrinha já estava falando de viagem, caminho, movimento na vida, né, direcionamento. Então, sem sombra de dúvida, isso me ajuda a olhar esse meu momento de vida, né, entre o sonho que eu tenho e o realizado possível. Bom, alguns de vocês podem, como sempre, perguntar: tá, a gente pode trazer os menores? Sempre podemos trazer os menores, mas como hoje eu já falei demais, eu estou muito satisfeita com os maiores aqui, com o que eles têm para me dar, eu vou dar só uma outra dica para vocês. No caminhar das cartas, né, quando você for falar, por exemplo, do arcano do Sol, quem vem antes do Sol não é a Lua? Então, o que eu preciso tomar cuidado se eu quero, se eu estou sonhando com o Sol? Eu preciso tomar cuidado com a Lua, preciso tomar cuidado com as minhas tristezas e as bagagens psíquicas inconscientes que eu trago sobre o sucesso, né? Preciso olhar um pouquinho para isso e preciso olhar adiante, porque depois do Sol não é exatamente a temperança que vem aqui, né? Mas seria o arcano, inclusive, do julgamento, né? Eu vou ter que passar pelo crivo da avaliação do mundo, da vida e do karma, né? Que eu dei uma olhada para isso também. Mas mais do que isso, olha, 19 vai para 14. Aqui a gente tem uma involução, se vocês olharem, né? A carta 19 ela vai evoluindo.
ela vai diminuir de tamanho, nenhuma dessas é maior que ela. Sendo assim, só a final, né? A final é maior que ela. Então, é uma jogada de evolução, se eu pensar do começo ao fim. Mas no caminho, eu tenho antes que dar uma regredida, eu tenho que dar uma pensada, por exemplo, no arcano 14. 14 mais 19 vai dar um arcano dos enamorados aqui atrás. Então, eu tenho que usar direitinho o meu livre-arbítrio, as minhas escolhas, o que eu estou fazendo, né? Do meu 14 para o 1, eu também vou ter aqui os mesmos enamorados, por incrível que pareça. A soma para cá ou para cá, basicamente vai dar no mesmo arcano. Então, o livre-arbítrio, a escolha diária, né, o meu movimento diário, o meu amor diário, meu envolvimento diário vai estar muito conectado com esse caminhar, né, para chegar aqui. Muito bem, além disso, né, eu também tenho que dar uma depurada nas questões dessa própria temperança, ela vai se repetir, né? Ela vai se repetir e com isso ela também vai trazer a questão de eu usar todo o meu arquivo de conhecimento, todos meus livros lidos, tudo aquilo que eu trafeguei para eu poder chegar onde eu estou pensando em chegar. Ter um arcano como o transformador, o transcendente, o caminhador, o ceifador, a morte aqui no alto, para muitas pessoas poderia ser, bom, então é do mal, né? Esse lugar é o topo do triângulo. O topo do triângulo está me dizendo, olha, eu vou ter que ceifar, sim, uma série talvez de vícios, ou de maus entendimentos, ou de equívocos. Eu vou ter que tirar algumas coisas que eu achei que eram úteis, eu vou ter que transcender a mim mesma para poder atingir o meu objetivo. Depois disso fica mais fácil. Por que que fica mais fácil chegar no objetivo depois que eu passei um pouco de dificuldade para subir a montanha? Que para descer, ó, tá bonitinho, né? Tem um decréscimo natural, né? Vem caindo naturalmente. Primeiro que temos o louco aqui, ele e ninguém é a mesma coisa, mas também é a representação da porção divina que a gente traz, da divindade, da força que a gente tem na alma, para muitas vezes transcender, suplantar, né, é a resiliência ou é a capacidade do não tô nem aí e vou continuar seguindo. Na andança, esse é um arcano que vai se replicar e ele vai falar que muito de conhecimento se trata esse caminho, né, e que toda informação ela é bem-vinda e é válida, todo autor, todos os que vieram antes também têm que ser reverenciados e vistos, e aí toda a biblioteca ou literatura está dentro desse contexto. E a gente atinge, então, o sucesso, que normalmente está acoplado também à visão do arcano do mundo. Não é só aqui que tem a ver com o sucesso, brilho inicial, é um desejo muito grande de compartilhar, de fazer o bem sem olhar a quem, ou de poder estar até vendendo também. Tem várias questões, já que é tanto o 19, o 10 e o 1, a boa sorte. Mas no arcano do mundo a gente tem principalmente essa sensação de dever cumprido, né? Jornada cumprida, valeu, foi bom, é isso. Então, esse é um sentimento, muitas vezes pouca, a gente sabe traduzir esse sentimento. Então, eu vou ficar essa leitura aqui, desse jeitinho para vocês, dessa vez, nesse começo de semana, sem mais churumelas. Vamos saindo daqui, e vamos lembrar que amanhã a gente tem mais um 365 aberturas de tarô com vocês. É isso aí. Amanhã a gente tem a picada de cobra. Alguma vez você sentiu picada de cobra? Meu Deus. Vamos lá falar um pouco de toxicidade, né? E a gente amanhã, então, tem uma nova jogada. Começamos uma nova semana aqui no 365 Aberturas de Tarô. Felicíssima estou eu de estar aqui com vocês. E aí, um beijo, um queijo e tarotê para você. Nos vemos amanhã. Valeu!